E o que faz um personagem ser um bom protagonista? E recentemente eu tenho trazido algumas críticas aqui no canal, seja de Wolf's Rain, seja Mirai Nikki, entre alguns outros mangás. E um assunto recorrente que eu trago em algumas críticas, e até em vídeos mais normais, como o de Boruto, é o que eu não sou um grande fã de alguns protagonistas dessas obras. E eu falo que esse é um dos problemas da maioria das obras, que os protagonistas não são tão bons, tão cativantes como eu espero que eles sejam. E a partir daí, acabam sim enfraquecendo muitas obras, e algumas acabam sendo estragadas por causa disso. Mas depois que eu falei isso nos vídeos, eu comecei a refletir. O que faz uma obra ter um bom protagonista? O que faz um protagonista ser um bom protagonista? E a partir daí, resolvi fazer esse vídeo, onde eu separei alguns tópicos para poder falar o que faz um bom protagonista para mim. Em cada tópico, eu separei um personagem que eu considero que ele é perfeito nesse ponto e outro que eu coloco que ele não é bom. Então aí a gente consegue fazer uma diferença de um pro outro. A partir daí, vou começar a colocar os meus pontos para falar o que faz um bom protagonista numa obra. E a primeira ponto para mim seria criar uma ligação com o público. Um ponto muito importante para você se importar com uma obra, se importar com a história que está sendo contada, é você se importar com aquele personagem, criar uma ligação com ele. Não importa da forma como você cria uma ligação, pode ser mais emocional ou só pelo carisma do personagem, mas você tem que criar uma ligação com ele. E eu coloquei dois personagens que eu acho que cria essa ligação de formas diferentes. O primeiro seria na forma do shonen de modo geral, que seria nos animes mais de luta, que seria nessa forma como o Naruto cria. Todo mundo que lê Naruto cria uma ligação com o Naruto ou cria um sentimento pela obra através do personagem. Assim como todos os personagens da obra acabam sempre sofrendo quando ele fala da sua história, fala do seu passado traumático. E por que isso acontece? Porque, obviamente, a forma como ele é escrito é muito boa, mas a forma como ele vai colocando o seu ponto, tanto na atualidade como quando vão mostrando o passado dele, faz com que o público crie uma ligação muito forte com o Naruto. No ponto onde, quando você vê o passado dele, você fica triste. Você fica triste por saber como ele perdeu o pai e a mãe. Mas quando você vê na atualidade, quando até os principais personagens da vila tratam ele com indiferença, tratam ele como se ele não fosse ninguém, você cria ligações mais fortes. Essa ligação emocional que você cria com o personagem acaba fazendo com que você queira acompanhar a história, queira acompanhar o protagonismo. Fique feliz quando ele evolua, quando ele perca o controle ou quando ele sofre. Você sofre com ele. Então esse seria o primeiro ponto em relação a você criar uma ligação com o personagem, que é super importante. Um outro personagem de uma outra obra, que também faz com que você crie uma ligação, mas por uma forma diferente, seria, por exemplo, o Kira em Death Note. Obviamente, aí é muito relativo. Muita gente cria uma ligação muito forte com ele ou muito forte com o Kira. Mas aí não é essa ideia do passado traumático que te pega numa parte emocional, faz com que você crie uma ligação com ele. Eu acho o Kira um belo protagonista. Eu acho que ele é um protagonista bom, exatamente por um dos motivos ser ele coloca uma ideia de mundo, faz com que você crie uma ligação com ele. E por isso que eu falo que ele é um protagonista relativo nesse ponto. Porque muita gente pode não concordar com as ideias de mundo dele e a partir daí não concordar com ele sendo um bom protagonista. E essas pessoas normalmente vão pro lado do L, achar que o L é um bom protagonista pela ideia de mundo que ele passa. Mas o Kira também é esse ponto. Ele faz com que você crie uma ligação através das suas ideias, através de como você cria uma ligação com ele. Então também tem esse ponto. Um outro personagem que você não consegue gostar, exatamente por não criar essa ligação emocional, seria muito o Shinji. O Shinji de Neon Genesis Evangelion. Evangelion também é uma obra fantástica, que eu vou trazer uma crítica aqui pro canal futuramente. E o Evangelion tem personagens fantásticos e uma história incrível. Mas um dos problemas grandes de Evangelion pra mim acaba sendo o Shinji como protagonista. E por que eu falo Shinji? Porque ele é um personagem que ele tem um passado sofrido, ele tem um passado traumático, mas a forma como o autor foi escrevendo ele, e dá pra você entender o ponto do autor, ele queria mostrar que o pai abandonou ele é meio sozinho, ele se sente sozinho, era pra você criar essa ligação emocional, assim como aconteceu com o Naruto, mas não é isso que acontece com o Shinji. O Shinji não é um bom protagonista, e um dos fatores que você faz com que você não goste dele é porque a forma como ele foi construído, a forma como ele é um personagem meio birrento, a forma como ele briga por tudo, acaba fazendo com que o público não crie uma ligação emocional com o Shinji. E é exatamente porque a história dele é traumática, é pesada. Se pensar na história dele como uma criança que cresceu sozinho, a mãe não está presente, o pai trata ele como nada, era pra você criar uma ligação emocional forte com ele. Mas a forma como ele foi escrito, a forma como ele sempre briga com as pessoas, a forma como nada tá bom pra ele, como ele é alguém que parece que é birrento de forma geral, você não gosta dele. Você não gosta exatamente porque você não cria essa ligação emocional com o Shinji. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar, a ligação emocional. E o próximo ponto seria ter dificuldades. Um ponto que com certeza faz com que você crie uma ligação forte com o personagem
personagem, tanto na parte da sua história, como na parte também de quando ele vai evoluir, quando ele vai ficando mais forte, seria na parte das suas dificuldades. O personagem precisa ter dificuldade, ele precisa cair para poder se reerguer. E é nessa queda que você cria uma ligação, que você torce, você vibra com ele. Quando ele consegue levantar, quando você não tem mais esperança nenhuma, ele destrói aquele inimigo. Isso faz com que você crie uma ligação também forte com o protagonista. Isso que cria um protagonista forte. Quando você tem essa ligação tão forte com ele, que você vibra e sofre com ele, e fica feliz quando ele tem uma evolução, você tem um alívio, porque você vê que o personagem ainda tá vivo. Um personagem que sofre muito com isso, mas não na parte de evoluir como se fosse um mangá de shonen, mas que você vibra com a cada dificuldade dele, seria no ponto do Guts. O Guts de Berserk, obviamente, ele também entra na parte da história, você também se liga com a história dele de passado, uma história forte, pesadíssima, que faz com que você crie sempre uma ligação com ele. Mas depois de tudo que ele passa, quando você vê que ele passa as dificuldades que ele passa, desde o primeiro momento da sua vida, até o momento onde ele tem que se reerguer contra o Griffith, até o momento onde ele cria amizade e perde essas amizades, faz com que o Guts de Berserk seja aquele personagem que a cada momento que ele levanta, a cada momento que ele tá quase morto, ele consegue levantar e ele destruiu um personagem da forma mais brutal possível, faz com que você crie uma ligação forte com ele. Ele é um protagonista forte porque realmente ele tem um passado traumático e faz com que quando você acaba envolvendo mais na história dele, seja mais profundo do que só isso. Mas obviamente, a dificuldade que ele passa, a dificuldade de ele cair para poder reerguer, acaba fazendo com que você torça, vibre e se emocione a cada momento que o Guts destrói um novo inimigo. Você sofre com ele, você torce por ele, você fica até meio ansioso vendo ele por causa de como ele é construído, de como ele é escrito. Um personagem, por outro lado, que não consegue fazer isso é o Natsu de Fairy Tail. Fairy Tail é uma obra que eu acho que ela recebe muito mais hate do que ela deveria, e também pretendo trazer Fairy Tail aqui pro canal em algum momento. Mas o Natsu, ele é um protagonista que ele me incomoda um pouco. Fairy Tail tem vários pontos que não me desagradam, e o Natsu como um todo é um protagonista muito comum de shonen. Mas o problema da dificuldade de envolver o personagem me incomoda. Todo o arco do Natsu é praticamente igual. Ele cai e ele se reergue. Mas a forma como ele se reergue, aí que é o problema. Você não vê uma evolução do personagem. Você não vê que ele passou por muitas coisas para ele poder se reerguer. A maioria dos arcos do Natsu, ele simplesmente cai no chão. Os amigos dele falam que confiam nele. E através do poder da amizade, ele se reergue e consegue superar um inimigo. Isso não é superar suas dificuldades. Isso é o roteiro te dando facilidades para você poder se reerguer. Não é porque você ficou mais forte, porque você tirou um poder interno. Claro, tem um momento ou outro que ele consegue fazer isso. Mas de modo geral, é mais porque o poder da amizade deu poder para ele e conseguiu se reerguer e destruir um inimigo. Esse é um exemplo claro disso. Quando o Natsu se reergue, apesar de eu não achar o desenho de Fairy Tail ruim, achar que o Fairy Tail tem boas sagas, achar que o Fairy Tail tem seus momentos bons, apesar disso, eu acho que o Natsu é um dos problemas. Exatamente por causa disso. Porque ele é um personagem que você vê pouca evolução, essa ligação emocional você tem muito pouca com ele, e quando você chega nesse ponto de ele ter que se reerguer, você sente muito pouco, porque sempre é o poder da amizade, aquele poder que quando ele se reergue, você não fica feliz, você acha legal, cria bons momentos de ação, mas você não cria aquele momento super empolgante, exatamente porque ele não tem essa dificuldade para reerguer. Eu peguei o exemplo de um cara que é completamente brutal quando ele se reergue, que é o Guts, e o Natsu, que parece que é uma coisa mais fácil do mundo, e toda hora ele se reergue. Então esse é outro ponto. O terceiro e penúltimo ponto que eu coloquei aqui seria dividido em duas partes. O primeiro seria fazer a história andar, e o segundo ponto seria depender dos outros para fazer a história andar. Bom, vou dar exemplo de um personagem que eu adoro, que eu acho um mangá fantástico e que vai ter um remake agora há pouco e muita gente vai conhecer mais essa obra, que é o Kenshin Himura. Kenshin Himura é o protagonista do Rurouni Kenshin, ou para quem conhece por outro nome, Samurai X. Kenshin Himura, ele é protagonista de um mangá que eu sou muito fã por vários motivos. Ele é um excelente protagonista. Ele tem um passado fantástico, ele é um personagem que é muito bem escrito, mas a história anda por causa dele. Obviamente, o universo é no momento onde as guerras estavam acontecendo. Então o Kenshin, ele acaba sofrendo muito por isso. Mas a história anda principalmente por causa dele. Por quê? Porque ele é um cara que ele foi muito fundamental na parte da guerra. Ele foi alguém que foi muito fundamental para tudo que aconteceu naquele momento. Ele era o Batosai, o retalhador. Então a partir daí a história anda por causa dele. Os personagens que vão aparecendo, os novos inimigos querem derrotar ele pelo passado que ele tem. Quando ele vai entrando numa nova área, você vê que o passado dele acaba afetando ele. Então a história, os acontecimentos de Samurai X acontecem por causa do Kenshin. Obviamente, se o Kenshin tivesse morrido nas batalhas, essa fase pós-guerra iria acontecer da mesma forma. Mas os inimigos que aparecem, as formas que aparecem, acabam ligando muito ele com a história. Então, a cada capítulo, a cada saga que vai aparecendo, você vai percebendo muito que a história vai andando muito por causa dele. Outro personagem que também consegue fazer a história andar muito bem, e a história vai seguindo ele, seria o Edward, de Full Metal Alchemist. O Edward também acontece a mesma coisa. Está acontecendo um mundo em volta dele, mas a história só
vai andando, só vai progredindo, só vai evoluindo por causa do Edward. Obviamente, os outros, por exemplo, comandantes que aparecem, outros personagens que vão aparecendo ao longo da obra, também vão criando histórias paralelas que também mostram muito do bastidores do governo que acontece em Fullmetal. Mas o Edward, a história anda por causa dele, exatamente como acontece com o Kenshin Himura. Os dois personagens, eles obviamente não são o único motivo da história acontecer, mas a história vai andando, vai progredindo e vai acontecendo muito porque aconteceu na vida deles. O Edward muito envolvendo seu pai, o Edward envolvendo muito a alquimia e o mundo como um todo, o seu irmão Alphonse, e como a história que eles vão querer entrar, a Pedra Filosofal, faz com que Fullmetal vai evoluindo por causa deles. Obviamente, você sabe que a história não é só por causa deles, tanto que tem um flashback inteiro envolvendo o Scar, por exemplo, num momento do mangá de Fullmetal, onde você repara que o Edward não está nessa parte, e ele é o protagonista, e mesmo assim, isso não tira o valor dele, da história andar por causa dele. É como eu falei, são dois personagens que a história anda por causa deles, se movimenta por causa deles, mas obviamente, as coisas paralelas também são muito importantes para expandir e desenvolver o mundo. Então, também outro mangá que eu pretendo trazer aqui no canal, que é o Fullmetal. Então, pra mim, esse é outro ponto importante. Personagens que fazem a história andar, que você vê que elas vão progredindo por causa dele. E tem os personagens que fazem com que a história não ande por causa deles. Eles são aqueles personagens onde praticamente a história carrega eles ao longo. Parece que se eles não estivessem lá, não fazia falta. E eu vou trazer um personagem que eu já falei recentemente aqui no canal, que seria o Yukiteru de Mirai Nikki. A Yuno Gazai, ela praticamente é uma personagem que fez mais sucesso em Mirai Nikki, pelo seu visual e porque muita gente fazia cosplay dela na época, gostava de fazer edits, gostava de fazer montagens com ela, porque ela é uma personagem que ela criou esse carinho, eu não entendo muito bem, do público. O Yukiteru, que é o grande protagonista, as pessoas nem lembram. E não lembram exatamente por causa desse fator. Ele é um personagem que não faz a história andar. As pessoas vão jogando ele de um lado pro outro, as pessoas vão fazendo com que os acontecimentos vão acontecendo, ele só vai sendo carregado por aquilo. E esse é um problema. Ele é um protagonista sem alma, sem vida. E a história anda apesar dele. Quando os outros personagens vão aparecendo, como a número 9, e aí ela fala que você é muito importante, ele não é importante. Quando a Yuno Gazai quer salvar ele, você entende porque a história dá uma desculpa. Mas ele não é importante. O motivo dele estar vivo no final da obra me incomoda, inclusive. Porque era pra ele ter morrido desde o primeiro capítulo. Ele é um personagem chato, desinteressante, e ainda por cima tem esse fator de ele é carregado pela história. Parece que a história vai acontecendo e ele vai só sendo empurrado. E o mangá precisa levar ele porque ele tem que ser vendido como protagonista. Mas a história anda e parece que ele não consegue fazer nada sem ser só ficar parado e ser carregado por aquela maré que é a história. Um personagem que também devia ter morrido desde o primeiro volume e a partir daí seguido com outros personagens, porque ele é um péssimo protagonista. E o último ponto que eu coloco aqui seria no carisma dos personagens. Nem todo personagem consegue se encaixar em todos os pontos que eu coloquei aqui, mas alguns personagens eles são tão carismáticos, tão envolventes, tão divertidos de se acompanhar, que você cria uma ligação em vários fatores por causa disso. E um personagem que é muito forte nisso é o Saitama de One Punch Man. O Saitama é um personagem carismático demais. Ele é um personagem que ele é engraçado, ele é divertido, é legal de se ver. E apesar de ele não ter uma história super profunda, afinal One Punch Man é um mangá de comédia, você facilmente cria uma ligação, facilmente você gosta do personagem e quer seguir a história a partir dali. Então o Saitama, ele é aquele personagem que eu falei, nem tudo vai se englobar nele. Ele não tem um passado super traumático. Ele também não vai ter um grande momento de superação, afinal ele destrói tudo com um soco. Mas o carisma dele é tão grande, ele funciona tão bem pra comédia, que ele acaba funcionando nesse ponto do carismático. Ele é um personagem que ele é tão carismático que você acaba acompanhando a história por causa dele. Você quer ver a próxima jornada dele, não só por causa dele. O universo de One Punch Man como um todo é muito legal, muito divertido, faz com que você queira acompanhar o personagem a partir dali. Só que por outro lado, existem personagens que eles são tão chatos, eles são tão insuportáveis, que acabam fazendo com que você não queira acompanhar a história por causa deles. É aquele personagem que você olha e fala, bom, esses todos secundários que estão aqui seriam o melhor protagonista do que ele, porque ele é tão chato, tão insuportável, que eu trouxe que ele morra. Eu poderia colocar o Yukiteru de novo aqui, mas eu vou colocar outro personagem. Vou colocar o Kei Kurono de Gantz. Gantz é um mangá que tem momentos muito bons e personagens muito carismáticos, muito divertidos como secundários. Mas o protagonista é o Kei Kurono. E ele é insuportável, do primeiro ao último arco. Tanto que ele entra num outro fator muito interessante que é... Até parece que o mangaka que cria o Gantz, ele percebe que ele não é um bom personagem. E a partir daí, quando chega alguns arcos, ele tira ele mesmo como protagonismo. Coloca outros personagens como protagonista, porque ele é muito chato. Então, apesar de Gantz ter um universo interessante, apesar de Gantz ter um universo que me chama a minha atenção, momentos bons, momentos de boas ações, de boas discussões em relação ao mundo, se a gente está sozinho no mundo, o protagonista tira muito o impacto da obra, porque ele toda hora, você torce que ele morre. Ainda mais no universo onde os personagens podem morrer a qualquer momento, sempre que ele sofre alguma coisa, você fica feliz.
feliz, porque ele é um péssimo protagonista, porque ele não é carismático, além de ter outros problemas. Como eu falei, eu coloquei cada personagem aqui em cada ponto para poder mostrar como a diferença de um pro outro, mas muitos personagens se englobariam a vários pontos que eu coloquei aqui. E para mim isso que faz um bom e um mau protagonista. Um protagonista, ele tem que ter um passado, que ligue com você, uma história de origem, uma história que ligue com você, dificuldades que façam que você torça por ele. Ele tem que ser carismático e ao mesmo tempo ele tem que fazer a história andar. Isso é o que faz um bom protagonista. Não precisa ter todos esses pontos, mas tendo todos esses pontos faz com que ele seja um excelente protagonista. Tendo pelo menos uns 2, 3 desses pontos faz com que ele seja muito bom. Mas não tendo nenhum, como alguns personagens que eu coloquei nessa lista, faz com que ele seja ruim, péssimo ou até alguns momentos estrague uma obra. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que é um bom protagonista para você? O que é um protagonista ruim? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.